Posso falar? Presta atenção. Partindo desse pressuposto, a gente vai começar o último modelo atômico. Eu vou descrever esse cara, algumas características dele, e depois eu vou te ensinar a fazer o começo daqueles exercícios. Eu vou fazer alguns exemplos. Na verdade, Bohr confirma e afirma que nessa região interna, chamada de núcleo, eu tenho prótons. Só que, para pensar a seguinte situação, vamos levar em consideração o que eu falei dos ímãs. Se eu tenho polos diferentes, os ímãs se atraem. Se eu tenho polos contrários, as cargas elas se repetem. Professor, mas então tem coisa errada. Porque se você está falando que aqui tem uma região minúscula, eu tenho um monte de carga positiva, esse cara ia se repelir. Está errado o que você está falando. É o que esse cara, na verdade, conseguiu resolver. Presta atenção. Eu tenho aqui dentro do meu núcleo cargas positivas. Elas estão grudadas umas às outras? Não, elas estão próximas. E entre elas eu tenho uma outra carga. Na verdade, eu tenho um outro composto que a gente denominou de nêutrons. Qual é a carga elétrica de nêutrons? Nula. Ele é neutro. Ele não tem carga nem positiva nem negativa. Consequentemente, repara que entre duas cargas de mesmo sinal, positivo e positivo, quando eu tenho nêutrons no meio dele, significa obviamente que eles vão ficar próximos, mas não grudados, bem próximos. Então eu posso chegar à conclusão de que no meu núcleo, eu a partir de agora tenho mais uma estrutura. A primeira eu vou chamar de prótons, que tem carga elétrica o quê? Positiva. E eu vou ter a linha B, o que a gente chama de nêutrons, que eu vou chamar sem carga, não tem carga elétrica. Beleza? Nessa região aqui que circunda o meu núcleo, eu tenho a eletrosfera. Nessa eletrosfera, por exemplo, eu tenho a presença dos elétrons. Só que assim, esses elétrons, eles não são bagunçados. Ali que não é a casa da Vó Joana, que os elétrons ficam na posição que eles querem. Claro que não, eles ficam organizados em camadas. Você deve ter visto aí que eu tenho 7 camadas eletrônicas. A primeira camada, então, eu vou chamar de camada K. Nessa camada K cabe uma quantidade limitada de elétrons, somente 2. Professor, mas e se tiver 3? Se não existe, são só 2. Próxima camada é a camada L, a camada M, a camada N, a camada O, a camada P. Graças a Deus, não está fazendo barulho. E a camada Q. Acabou. Por que não começa com a letra A? Porque Bohr não quis. Foi ele que descobriu isso, ele começa de onde ele quiser. Então ele começou com a letra K, ele terminou com a letra Q. E o que o meu aluno precisa saber, não se preocupa, você vai fazer tanto exercício que você vai decorar. Não se preocupe. A gente tem que saber quanto cabe em cada. K, L, M, N, O, P e Q. É muito bem. Aqui eu terei a seguinte situação. Na camada K, que é a primeira camada, só cabe 2 elétrons. Só 2 elétrons. Acabou? Na camada L, eu tenho 8 elétrons no máximo. M, 18. N, 32. 32, 18. E aqui, tem bibliografias que trazem 2, tem bibliografias que trazem 8. Qual é a correta? As duas estão corretas. Então eu posso entender que nessa região externa ao meu núcleo eu tenho o que a gente chama de eletrosfera. E nessa eletrosfera eu vou ter a terceira carga.
a terceira partícula, que eu vou chamar de elétrons, que tem carga elétrica negativa. Beleza? Tranquilo? E aí, preciso que você pegue a sua tabela periódica. Bora lá. Algumas informações. Agora eu vou precisar de 4 informações. Primeiro delas, presta atenção, por favor. Observações. Eu tenho uma letra Z que é chamada de número atômico. Esse Z, chamado de número atômico, ele representa a quantidade do número de prótons. Na outra sala eu tinha uma tabela periódica diferente, o que deu para elucidar bem o que eu quero falar. Agora a gente não tem, mas vai dar para falar da mesma forma. Toda tabela periódica tem isso. Tem um índice para você saber onde estão os dados. Primeira coisa, no meio dela está o símbolo do elemento químico. Você deve encontrar aí, no caso nessa tabela bem embaixo, o nome do elemento químico. E eu preciso, além disso, do símbolo do nome, 2 dados. Primeiro delas é o número atômico. Repara aqui em mim, por favor. Você tem aqui o número 101. Se você puxar a setinha para baixo e ligar lá no canto, vai estar escrito número o quê? Atômico. Atômico. Legal. Acha o átomo de sódio. O átomo de Na está na primeira coluna. Qual é o número atômico dele? 11. Legal. Acha o cobre. Qual que é o número atômico dele? 29. Ficou contente de achar o cobre, né? Acha, por exemplo, o átomo de fósforo. P. Está em amarelo. Qual que é o número atômico? Perfeito, já aprendeu. Número atômico é o número que está embaixo, é o menor número. Agora, para finalizar e a gente já dar um exemplo, eu tenho outra letra que vai atrapalhar a sua vida. Atrapalha se você não prestar atenção em mim. A letra A significa massa atômica. O que significa isso? Quando você vai numa farmácia, por exemplo, você sobe em cima de uma balança, você fala, eu vou me pesar. Está errado. Não é o seu peso, é a sua massa. Aí você vira para a mulher e fala, onde está a balança que eu quero me maciar? Aí a mulher dele fala, nossa, que menina retardada, né? Mas não entende que ela é ignorante, né? Mas tudo bem. O que a gente tem? O peso do ar. E se eu subir em cima de uma balança para me maciar, vai ser o peso do quê? Do meu relógio, peso do óculos, peso da minha roupa, peso do meu chaveiro, peso dos meus órgãos. Tem que ficar pelado. Tudo. Se você ficar peladão, vai ser uma massa mais correta, certo? O que a gente geralmente tira 1 quilo, 800 gramas, aquilo que você, obviamente, está pesando. O peso do átomo, presta atenção. Quais são as 3 partículas que esse cara tem? Núcleo. Não, aí é a área, região. Quem tem dentro do núcleo? Beleza, próton é a primeira partícula. Qual é a outra? Dentro do núcleo. Os nêutrons, muito bem. E tem uma fora, que são os elétrons. Esse seria o peso do átomo. Por que seria? Porque elétrons é mega, hiper pequeno, ele é minúsculo, ele nem chega à contagem. Por exemplo, se você tiver em cima de uma balança um cabelo, um fio de cabelo vai alterar o peso da balança? Um fio de cabelo? Claro que não. Claro que não. Então assim, talvez, Gatona, numa balança mega hiper precisa, até alteraria, muito pouco, mas nessa balança convencional, ela nem altera, não faz diferença. Então a gente entende que o elétron, por ele ser muito leve, ele nem entra na somatória. Então a gente entende que o peso, que a massa do átomo é prótons
mais nêutrons. Agora, prótons e nêutrons está onde? No centro. No centro, no núcleo. Então olha para mim. O berço do meu átomo, ele está onde? No núcleo. A eletrosfera, os elétrons são, obviamente, nem contável, ele nem entra na somatória. Beleza? Tranquilo? Foto. E agora Eu vou pegar. Calma, eu vou tirar já a foto. Vai, foto.